Oi, gente, boa tarde. Eu vou gravar com vocês aqui o feedback da revisão. Eu estou percebendo que até agora só quem fez essa revisão foi um aluno, certo? Uma aluna do segundo B. Nenhum dos outros alunos fez. Então vamos lá, gente, fazer as atividades. Porque essa revisão ela ajudava vocês na resolução das questões do provão, certo? Da avaliação que vocês vão fazer na próxima semana, segunda-feira. Mas vamos lá, né? Eu tenho aqui, gente, as questões da revisão. A primeira questão abordava essa página do nosso livro didático, das páginas iniciais do nosso primeiro capítulo, falando sobre o sistema capitalista. E aí a primeira pergunta fala assim, ó, a partir do infográfico do livro didático sobre as fases do capitalismo, marque a alternativa que corresponde à doutrina que influencia o capitalismo informacional. Então era só você vir aqui e dar uma olhada. Eu tenho capitalismo aqui, primeiro comercial, depois industrial, terceira fase financeiro e a última informacional. Embaixo eu tenho aqui, ó, doutrinas, mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e neocolonialismo. Qual dessas alternativas, então, seria a alternativa correta? Neoliberalismo. Seria o último item aí, certo? Na segunda questão também, referente ao gráfico lá, a infogravura que nós temos retirado do nosso livro didático. E aí pergunta, ainda observando a gravura na fase industrial, os países que representam potências eram, e aí eu tenho aí fase industrial, segunda fase. É só olhar aqui, ó, fase industrial, potências. Aí eu tenho duas bandeirinhas aí, ó. A bandeira da Inglaterra e a bandeira dos Estados Unidos. Mas do lado tem dizendo aí, ó, Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. Certo? Então, quais desses itens seria correto? Vamos lá. Portugal e Espanha, a gente vê lá na infogravura que estão as bandeirinhas representando, ó, a primeira fase, a fase comercial. Tem aqui, ó, a bandeira da Espanha, a bandeira da Inglaterra, né? E fala, no início Portugal e Espanha, depois Inglaterra e Países Baixos e França. Então já não seria o primeiro item. O segundo item tem Canadá e França. A gente viu que França aparece, mas não se fala do Canadá, né? E a bandeira do Canadá é fácil de vocês identificar, que é aquela da folhinha vermelha lá, né? Então, também não é. União Soviética e Estados Unidos. Durante essa fase, a União Soviética ainda não existia, certo? Ela só vai existir depois do século XX, depois de 1917, da Revolução que aconteceu, né? Então, nesse período aí do capitalismo industrial, não poderia colocar aí União Soviética. Também não aparece lá, né? Aparece Estados Unidos. Então, essa alternativa não está correta. A outra fala de Alemanha e Japão. Alemanha e Japão, eles só vão aparecer aqui, ó. Alemanha e Japão, eles só vão aparecer depois, certo? Eles vão aparecer aqui, ó, nessa quarta fase aqui do capitalismo, tá bom? A Alemanha já aparece a partir daqui da terceira, né? E o Japão também. Mas aí o desenvolvimento maior seria na quarta fase. Então não poderia ser também essa alternativa aí, tá bom? E Estados Unidos e Reino Unido são as duas bandeiras que a gente encontra, certo? São os dois principais que são apontados lá na infogravura. Próxima questão, eu preciso analisar esse gráfico
esse mapa com os gráficos que estão presentes nele. E aí nós temos o desenvolvimento da atividade comercial no mundo. O gráfico vai representar aí a participação dos países nessa produção de mercadorias, circulação e no comércio. A parte roxa representa o comércio realizado do país ou da região com outros lugares do mundo. E a cor laranja representa aí a participação dentro da própria região onde o país está inserido, tá bom? Então vamos vendo aí, a partir desse gráfico, o que a gente pode marcar. Ao analisar a gravura, informe qual região do planeta obteve maiores lucros, aí no caso, valores absolutos. Lucros com o comércio internacional no ano 2005. Então, a gente vem aqui, ó, observar os números, os valores. E aí eu tenho América do Sul, 276 milhões. América do Norte, 1 bilhão 324 milhões. Europa Ocidental, 4 bilhões e 31 milhões. Europa Oriental e ex-União Soviética, 266 milhões. Estados do Golfo, 390 milhões. África, 232 milhões. E Ásia, 2 bilhões 388 milhões de dólares de arrecadação com comércio. O maior número é o representante aí da Europa Ocidental, que seria a alternativa que vocês deveriam marcar, certo? A segunda alternativa era a alternativa correta. Próxima pergunta. Analisando as cores do gráfico, podemos afirmar que a região que obteve maior parcela de trocas no interior da zona econômica foi. E aí nós temos que ter o gráfico que tem a maior parte laranja. Qual foi o gráfico que teve a maior parte laranja? América do Sul, não. América do Norte, também não. África, também não. Estados do Golfo, Europa Oriental e ex-União Soviética, também não. A Ásia, vejam aí que está meio a meio, né? Mas também não é meio a meio. O que nós temos uma participação aí seria Europa Ocidental. Veja aí, ó, a parte laranja supera em muito a parte roxa. Então, também a resposta seria aí a Europa Vixe. Peraí, gente, que estou editando aqui a questão. Europa Ocidental, tá bom? Aqui eu tenho para trabalhar a localização dos blocos econômicos, tem aqui os nomezinhos deles, né, ó. E as regiões aí pintadas com cores diferentes, certo? Aí fala-se assim: analisando o mapa e a localização dos blocos econômicos, informe qual bloco econômico que o Brasil faz parte, de que o Brasil faz parte. E aí a gente já sabe que é o Mercosul, né? Mas vamos localizar aqui o Brasil. Olha aqui, ó, o verdinho. Estão vendo, ó? O verdinho aqui representando o mapa do Brasil na América do Sul. E o Mercosul é o bloco econômico que faz parte. Como eu falei para vocês, aquela aula de territórios que o professor João Sérgio postou para os alunos do segundo ano e para os alunos do terceiro ano, ela é muito importante para ajudar nessa localização do Brasil do mapa mundi, certo? Então, quem não viu ainda, vá lá, veja. Eu compartilhei os links com todas as turmas através dos e-mails, tá bom? Tenho aqui mais uma pergunta. Eu tenho um quadro informando os tipos de blocos econômicos e aí vai apresentando o estágio de evolução. Eu tenho aí 5 estágios diferentes.
aparece aí a característica do bloco econômico e cita-se os exemplos, certo? Então vamos lá. A questão: em qual dos blocos econômicos é considerada como característica fundamental a política macroeconômica e a unificação da moeda? Você não precisa nem lembrar o que a gente estudou, é só você vir aqui na tabela e localizar a informação. O que ele está dizendo? Ó, macroeconômica, unificação da moeda. Essa informação está onde? Ó? Política macroeconômica, unificação da moeda. Refere-se a qual bloco econômico? União monetária e econômica. A alternativa aí para marcar, então, seria a última, né? União econômica e monetária. Certo? Gente, encerrei aqui, né? E queria desejar sorte para vocês na resolução das questões da prova. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Estou a postos para atender vocês, tá certo? Tchau, tchau. Obrigado.